E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje a gente vai abordar um assunto muito importante, muito legal, que é a respeito de para ser enfermeiro, eu preciso ser técnico de enfermagem antes ou auxiliar de enfermagem? Tem muitas pessoas que divergem da minha opinião, mas cada um tem a sua. Eu digo que não precisa, que isso é por experiência própria. Então, como vamos falar de todos esses 30 anos de enfermeiro, a gente vai falar de muita coisa em relação quando você é auxiliar de enfermagem e que você quer ser enfermeiro. Então, para mim, eu segui essa linha porque minha família não tinha condições de pagar a faculdade. Então, eu trabalhei como auxiliar de enfermagem, mas eu me dediquei. E eu vou dizer uma coisa: a minha primeira injeção eu dei numa laranja para treinar um dia antes de começar o estágio de auxiliar de enfermagem. E eu treinei na laranja. Por quê? Pensei, né? Será que no meu primeiro dia de estágio eu vou fazer uma injeção? Porque eu tinha a teoria na classe, né? Mas eu não tinha ainda a prática. Então eu pratiquei na laranja. Logicamente, no primeiro dia de estágio não teve injeção nenhuma, né? Mas uma coisa eu achei muito bom da minha parte, eu não dormi aquela noite. Tá? Essa noite eu não, realmente, pro meu primeiro dia de estágio eu não dormi. Mas eu cheguei no hospital, minha professora formidável, e começamos os estágios, mas era só mesmo conversa com o paciente, conhecer os funcionários, né? E então as coisas ainda não foram ainda para medicar essas coisas, porque a gente ainda estava no meio assim, 3 meses do curso, né? Nem tinha por que ainda fazer medicação. Mas, né, como eu não sabia, né? E então a gente foi pro estágio e nesse dia foi muito importante, porque se eu não podia fazer uma coisa, eu podia então fazer outra, que era conversar com o paciente, saber a história dele, por que ele internou e tudo isso. Então, isso para mim foi muito importante para eu desenvolver, me apaixonar pelo curso, né? E me dedicar pelo curso. Então, esse foi um ano muito interessante do curso, né? Aprendi muita coisa. E aí eu terminei o curso de enfermagem, trabalhei no Hospital Evangélico de Sorocaba como estagiário e depois como funcionário da hemodiálise, né? Então, eu adquiri muita experiência em relação à punção, mas eu acho que é isso que é o grande problema e o o que se fala muito, né? Se fala muito hoje em rodinha de pessoas da enfermagem, que o importante para a pessoa, para ele ter moral, é ele funcionar de jeito nenhum.
Isso nem é importante. Esse é 1% das coisas que você precisa ter do 100 de ser um grande profissional. Isso nem conta, né? Eu tô falando isso porque tem gente que se autodenomina ótimo auxiliar de enfermagem, sou um ótimo técnico, porque eu funciono. Infelizmente, tem uma parte que, infelizmente, é complicado mesmo, e eu tenho experiência como paciente que esses anos aí que tenho, né, que eu fiz cirurgia e que eu fui o paciente, infelizmente, e eu vou ter muita história ruim para contar, principalmente dos tratamentos que eu tive pós-cirurgia, mas aí a gente vai falar isso mais em outros vídeos. Então, voltando pro assunto, eu preciso ser auxiliar ou técnico para fazer enfermagem? Na verdade, não precisa mesmo, porque você entra na faculdade e o que menos importa é o que você é. Se é técnico, se você não é, se você é auxiliar. E eu entrei na faculdade em 1993. E então, no meu primeiro dia de aula, eu tive a primeira aula com uma grande professora. E hoje, né, a gente falava mal, mas hoje eu sei que foi importante. E no primeiro dia de aula, ela era coordenadora e professora de técnicas de enfermagem. Então, uma classe com 35 pessoas, 33 mulheres e 33 mulheres e 3 homens, né? Ela, no primeiro dia de aula, ela perguntou, e no primeiro dia, e a primeira coisa que ela falou: alguém aqui é auxiliar de enfermagem? Se for, levanta a mão. Eu, na inocência, achando que ia abafar, eu levantei a mão. Então, não eu, como umas 7, 8 pessoas. O resto não era auxiliar de enfermagem. E eu, na verdade, não que eu tenha sido perseguido, mas eu fui exigido, né? Por quê? Porque eu tinha prática, mas eu tô atrás da teoria. Não fui perseguido de forma nenhuma, não, nem é isso que a gente vai abordar aqui. Mas eu precisava ir atrás da teoria, né? Então, eu tinha que me dedicar à teoria porque eu tinha prática, mas só a prática não adianta, né? Eu tinha duas amigas que eram do Panamá. Inclusive, uma milagre, já morreu. E Esther. E elas vieram do Panamá só para fazer faculdade e depois voltar para o país. Era um convênio, né, que o Panamá fez com o Brasil, e elas vieram aqui. E elas eram muito dedicadas. E você sabe que me engajei com elas. Por quê? Porque a gente uniu a inteligência, não só ela, pelo amor de Deus, muitas outras, né? Até minha ex-esposa. Então, mas elas não podiam tirar menos do que nota 7, porque se elas tirassem menos do que 7, elas perderiam a bolsa. Então, a pressão que essas bolsas... Mas elas eram muito inteligentes. São, né? A Esther ainda está viva. E então eu
tive que me desdobrar, porque, na verdade, o que eu tinha pro vestibular era só um curso. Eu fiz a oitava série, e aí eu fiz, e depois eu fui para a faculdade, mas eu não tinha muito conhecimento, muito estudo, por eu não ter feito no tempo certo a minha oitava série, né? O meu colegial, né? Então, agora eu lembrei, é o supletivo. Então, eu tinha supletivo, e aí fiz auxiliar de enfermagem e fui para a faculdade. Então, eu tinha muita dificuldade na parte teórica, mas eu tinha uma coisa que era ótimo, a vontade de aprender. Tanto prática, que eu já tinha, e aí eu ia entrar com a teoria. E aí no primeiro ano da faculdade, eu fiquei em 9 matérias para o exame, né? Para vocês verem a dificuldade que é em relação ao pensamento que você tem antes de entrar na faculdade. Você se mata para entrar na faculdade, pelo vestibular, e aí você acha que está tudo resolvido, mas não é verdade. Porque se é difícil você entrar numa faculdade por um vestibular, o mais difícil é você sair da faculdade. Entendeu? Então, o primeiro ano, ele é complicado, porque até você entender o porquê que você está numa faculdade. Não é um curso de auxiliar de enfermagem. O curso de auxiliar de enfermagem é 1 ano. Hoje, técnico, infelizmente eu não sei a grade curricular hoje dessas coisas, mas no meu tempo, o auxiliar de enfermagem era um ano, né? E a faculdade eram 4 anos, e eu estudava das 7 da manhã, 1 da tarde, e atravessava a rua e ia para o hospital onde eu trabalhava na hemodiálise. E aí eu saía do plantão 9 da noite, né? E é aí que eu ia para casa. Dormia lá para 1h, meia-noite, e no outro dia, 6h30, eu estava saindo de casa para a faculdade. E eu fiquei em 9 matérias. E eu consegui, na semana dos exames, eu passar em 8. E eu só fiquei mesmo em segunda época para biologia, que é o maior problema da faculdade de biológicas, na minha opinião. Pode ser que muita gente não concorde, mas biologia é muito complicada. Então, eu fiquei em segunda época para biologia, mas eu não podia reprovar, porque se eu reprovo, eu perco a bolsa. Então eu não tinha como fazer, então eu tinha que estudar. E graças a Deus, na segunda época, na última chance que eu tinha, eu passei. E aí a gente vai para o segundo ano. Aí o segundo ano, a coisa já melhora, porque você já pôs o pé. Agora você está com o pé. Não está com os dois, mas você está com o pé para o seu objetivo, que era ser enfermeiro. Então, aí assim, eu entendi o que era a faculdade. E aí a gente eu fiz todos os anos, os estágios, e aprendi muita coisa, e aí me formei. Então tá bom, você se forma, mas e agora para arrumar emprego, né? No hospital que eu trabalhava, e eu tive a bolsa, na verdade, nunca ninguém falou para mim que quando eu terminasse a faculdade, eu ia ser enfermeiro. Nunca, né?
E aí eu perguntei, mandei uma carta para gerente de enfermagem da época, e com certeza ela respondeu na lata: não tenho, não tem, você tem que aguardar como todo mundo aguarda. Termina a faculdade e agora você continua como auxiliar de enfermagem. Quando a gente tiver uma chance, aí você passa. Eu falei: muito obrigado, eu agradeço muito pela oportunidade que vocês me deram, foi muito satisfatório, mas eu também me dediquei esses 5 anos de hospital com os pacientes renal crônico, e eu realmente me dedicava mesmo, né? Porque o paciente renal crônico, ele tem o problema dos dias que ele não faz a diálise, principalmente no final de semana. Então, se pega aquele paciente que fazia hemodiálise segunda, quarta e sexta, ele tinha sábado e domingo, e aí muitos deles abusavam, né, em alimentação com potássio, e muitos saíam ruim da sessão e acabavam perdendo fístula. Então a gente precisava atender esses pacientes de final de semana, à noite, né, de madrugada. A gente ficava com o BIP, né, para poder atender esses pacientes. Tinha uma remuneração à parte, e aí a gente era chamado. Então a gente era chamado domingo, né, que a gente estava de folga, o BIP tocava, a gente chegava lá e era um paciente que estava cheio de... Ele estava ruim, né, no sentido de que ele tinha bebido muita água, então a gente tinha que colocar aí na máquina. E então o problema era aqueles que perdiam a fístula, né? Porque eles chegavam no hospital já em edema agudo, então o médico nefrologista era o primeiro que atendia, porque também estava com o BIP, né? E aí eles chamavam quem estava com o BIP e aí a gente vinha. Então a gente tinha que ligar esse paciente, né? Pôr ele na máquina. 1995, né? Que a gente está falando. A gente tinha que colocar ele na máquina. Se ele tinha fístula ou não tinha, você tinha que resolver. E todas as vezes eu colaborei com isso. A gente tirava o paciente do edema agudo, às vezes ele ficava em observação, às vezes ele ia para casa. E isso foi muito gratificante para mim. Então, eu respondi que a minha dedicação foi enorme e eu agradeci e pedi demissão. Sou doido? Mas a gente tem objetivo. Então, eu saí do hospital, né? Eu com a minha ex-esposa, a gente trabalhava junto, fez faculdade junto. Então, o que a gente foi fazer? Primeiro, eu tenho que prezar pelo meu orgulho, porque o orgulho é uma coisa muito importante no nosso caráter, não tem jeito. Então eu fui dar aula, né? Fui dar aula porque tinha várias escolas de auxiliar de enfermagem. E aí minha esposa tinha 3 escolas dando aula, eu tinha 3, e a gente conseguia muito mais dinheiro do que a gente ganhasse se a gente tivesse ficado no hospital, né? Então, logicamente que a gente começou assim. Então eu fiz, peguei experiência,
E aí a gente foi trabalhar em Itu, eu e ela. Bom, então vamos agora para uma parada. Quero pedir para vocês se inscrever no canal, visualizem, curtem, xinguem, elogiem, pode fazer o que quiser. A minha intenção é ajudar, e como eu falei no outro vídeo, não é a intenção de ficar rico, porque, né, eu acho que eu preciso de riqueza de saúde. É isso que eu preciso hoje, né? Hoje, dia 6 de junho de 2024, eu preciso de saúde. É isso que eu preciso para eu poder continuar fazendo vídeo para vocês e passar toda essa experiência que eu tive, né? Que eu acho que vai ser legal. Então, agradeço aí quem está ouvindo, tendo paciência, porque os vídeos vão ser assim mesmo. Então, só vai mesmo ver quem quer, quem precisa, né? Então, você enfermeiro, você técnico de enfermagem e você auxiliar, que tem muita gente que fala que não tem mais, tem sim. Tem muitos hospitais ainda que tem auxiliar de enfermagem, né? E o auxiliar de enfermagem faz técnico, ele faz enfermagem e ele continua trabalhando de auxiliar de enfermagem. E foi uma coisa que eu prezei quando eu terminei a faculdade. Vou trabalhar como enfermeiro. E é isso que tem que colocar na cabeça. Não adianta reclamar. Não adianta você ficar revoltado e ficar frustrado. Não adianta. Você fez auxiliar de enfermagem, fez técnico e fez enfermagem, não consegue trabalhar como enfermeiro, tem que ter paciência. Tem que ter paciência, tem que estudar. Eu acho que basicamente é isso. Se você acha que você faz a faculdade e você já no primeiro ano você vai ganhar bem, e não é verdade, entendeu? Agora, tem muita gente que fala que não compensa ser técnico, porque o técnico ele ganha quase igual ao enfermeiro, mas isso é muita mentira. Muita mentira. Eu nem estou falando que é em São Paulo, eu estou falando, vamos falar de Sorocaba e falar de Campinas. Hoje um enfermeiro que trabalha à noite num hospital em dois hospitais de Campinas, em dois hospitais de Sorocaba, ele ganha 20 mil reais por mês. Com salubridade, com o salário, porque estudaram e trabalham. Então, você precisa, e hoje o técnico de enfermagem, o piso, eu não sei para quanto foi, né? Toda essa discussão aí de piso de enfermagem, mas vamos pensar que ele ganhe nos dois empregos que ele trabalha, eu acho que eu estou até sendo exagerado, R$ 2.500. Ixi, a buzina... agora parou. 2.500, são 5. Tá longe. Mas ele fala, não, mas para mim não importa. O importante é que eu sou mais esperto que o meu enfermeiro do meu setor. Ixi, tá... meu amigo, você está pensando assim, tá difícil mesmo. Então, a gente vai falar muita coisa, né? Essa missão agora que eu peguei, e eu peguei o embalo, agora vai, né? Eu tô pensando nisso faz muito tempo, e a gente pensa demais, a gente não faz. Então, agora eu tô fazendo. Então, até o próximo vídeo, e agradeço a todos.